Opa! E aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar, como eu torço sem parar para o John Textor. Cara, esse gringo eu já venho falando há um tempo, ele veio para mudar o futebol brasileiro para melhor. Ele entende dos Paranauê e ele não tem papas na língua. Essa que ele mandou para o UOL, cara. E aí você vai falar, antenado, você é contra o UOL? Gente, eu sou a favor da verdade, não sou contra aquele ou a favor desse, não tenho boa vontade nem má vontade com ninguém. Eu sou a favor da verdade, da ética, do bom jornalismo, das boas condutas de uma forma geral, tá? Então, nesse caso aí, o John Textor mandou muito bem, você vai ver aqui, na verdade, você vai ouvir, eu vou ler o texto dele e depois eu vou analisar a matéria do UOL especial aí sobre Luiz Henrique, né? No caso, Paquetá, da máfia da aposta lá na Inglaterra, no caso, Luiz Henrique na Espanha. E, gente, eu só vou dar uma pincelada aqui e falar o seguinte: o Luiz Henrique, eu já sabia, inclusive eu já falei aqui nos Antenados na Jogada, já falei lá também no canal do David Sharp. Isso aí não é uma coisa, não é uma novidade. O Luiz Henrique estar envolvido, supostamente envolvido nessa questão do Paquetá, já é uma história de muito tempo, não é de agora. Inclusive, ele deixou de ser convocado para a seleção brasileira no ano passado, o Luiz Henrique. Na mesma convocação que o Paquetá também deixou de ser. O Luiz Henrique pelo Ramon Menezes, na seleção sub-23, e o Paquetá na seleção principal, na época pelo Fernando Diniz. Então, isso aí já é história antiga, eu acho até que deveria ter sido melhor veiculado, melhor falado, melhor apurado, melhor noticiado. Mas não é agora e não é assim, né? Não é assim na véspera de um jogo, tudo tem hora, tudo tem seu momento, e o UOL largar isso aí não faz, na minha opinião, o menor sentido, né? A não ser isso que o John Textor falou. Então, vamos aqui às palavras de John Textor, palavras escritas do John Textor. Olha só, ele escreveu esse texto aí e você pode ver que eu vou ler traduzido para você. Vamos lá. Um dia realmente embaraçoso para o UOL Esporte e os poucos jornalistas confiáveis do UOL, que não avançaram na campanha coordenada de difamação de vários meses contra o Botafogo. Para ser bem claro, e independentemente da história que eles acreditam ter, o momento e a promoção dessa história são sinceramente dedicados a afetar o resultado de uma partida de futebol. Isso é repreensível e deveria ofender todos os amantes do futebol no Brasil. Aliás, a armamentização do jornalismo, eu falava isso aqui, não é a primeira vez que eu falei isso aqui não, antenado. O UOL entra no módulo de batalha e quer atacar, quer derrubar quem ele não gosta. Não é só o UOL não, mas o UOL costuma fazer bastante isso. Na mais quando é no noticiário político, né? A gente sabe muito bem. Aliás, vou repetir aqui, a armamentização do jornalismo para fins políticos e para os próprios interesses dos aliados privados do UOL deveria ofender todos os beneficiários da imprensa livre e justa. O que todos os jornalistas hipócritas, escritores de opinião e cabeças de falantes, essa tradução aqui ficou meio esquisita, né? Mas cabeças falantes do UOL farão agora. Ou desistem ou pulam do seu cavalo alto. De qualquer forma, por favor, fiquem ligados no meu site pessoal para uma declaração completa que também será acompanhada pelas várias notificações judiciais já entregues ao UOL. O John Textor acionou na justiça, né, o UOL, para incluir também uma exibição embaraçosa da malícia editorial do UOL. Boa sorte ao UOL. Detonou o John Textor com razão. Com razão, a gente vai ler aqui agora uns trechos da matéria que mostram que não faz o menor sentido, ainda mais nesse momento. Você publicar uma matéria dessa, não teve nada novo, nada. Se o UOL não descobriu nenhuma novidade, nem tem um episódio à parte, nem teve um fato novo na história, então por que você vai publicar naquele momento ali? Ainda mais quando o Botafogo vai jogar, Botafogo, time do John Textor, time do Luiz Henrique, vai jogar um jogo tão importante quanto esse contra o São Paulo pela Libertadores, né? Então não faz o menor sentido. E o UOL, cara, o UOL sendo repreendido pelo Textor, o Globo, na verdade, o Diogo Dantas, mas também o Globo, que é o veículo do Diogo Dantas, sendo repreendido pelo Flamengo, o UOL já ficou barrado do Ninho do Urubu, CT do Flamengo, e ainda querem controlar os meios de comunicação que não são esses, querem controlar a mídia independente como nós aqui, Antenados na Jogada.
Então, se você não apoia isso, você precisa falar, gritar e apoiar aqui, não só com a sua visualização, como você está aqui assistindo, muito obrigado, com o seu like, com a sua inscrição, mas também financeiramente, para que a gente tenha mais voz e tenha mais espaço, né? Que a gente possa crescer e atingir públicos cada vez maiores, tá? Então, se você gosta do meu trabalho, muito obrigado. Seja membro, apoie com o Pix, que está aqui, ó, no cantinho da tela. Então, vamos ler aqui um pouco da matéria do UOL, que realmente, cara, não faz o menor sentido. Vamos lá. Apostas na mira. Luiz Henrique recebeu Pix de parentes de Lucas Paquetá. Tá lá, assinado pelo Igor Siqueira, Rodrigo Matos e Thiago Arantes. 3 repórteres do UOL. No Rio de Janeiro e em Barcelona. Então não dá nem para dizer que foi matéria de paulista, não. Assinados aqui no Rio de Janeiro, tá vendo? Dia 24/9 de 2024. Hoje é dia 25/9 de 2024. Familiares do meia Lucas Paquetá do West Ham da Inglaterra fizeram 2 transferências, totalizando 40 mil para o atacante Luiz Henrique do Botafogo. O UOL teve acesso aos comprovantes das transferências e as confirmou também com pessoas envolvidas na operação, entre elas um tio do Paquetá. Luiz Henrique é citado na investigação sobre manipulação de resultados, em que Paquetá é acusado de forçar cartões amarelos para favorecer apostas esportivas. Ou seja, isso é uma coisa que não é nova, né? Por que não citaram isso no passado? Não tinham esses... descobriram agora isso? Esses comprovantes aí de transferência? Pô, esquisito, hein? A investigação da entidade... esse processo é sigiloso e conduzido pela FA. Olha aqui presta atenção nisso aqui, ó. Conduzido pela FA, que é a Federação de Futebol da Inglaterra. E lá embaixo, você vai ver, isso já começa, cara, isso já descredibiliza a matéria por um todo, porque... é conduzido pela FA. E lá no final você vai ver que a matéria diz o seguinte: a FA não é competente para julgar o Luiz Henrique porque não é um jogador inglês, não é um jogador de um time inglês e, enfim, é um jogador brasileiro de uma liga da Espanha. No caso, quando ele supostamente cometeu as infrações lá da manipulação de resultados de cartão amarelo. Então, para quê, né? Uma coisa sem cabimento. A investigação da entidade inglesa aqui, ó, desconhecia os pagamentos de familiares do meia do West Ham ao atacante do Botafogo. As transações ocorreram dias após Luiz Henrique receber cartões amarelos quando ainda defendia o Betis na Espanha no início de 2023. O tio de Paquetá, Bruno Tolentino, admite que já ganhou dinheiro por apostas em pelo menos um dos jogos disputados por Luiz Henrique. Bruno é o autor de uma das transferências. Tá, e aí? Aí tem aqui, os familiares do jogador também apostaram, do West Ham, né, no caso o Paquetá, que o próprio meia tomaria cartões em jogos. Essa informação consta em relatório que faz parte da investigação da FA e foi admitida ao UOL pelo tio do Paquetá. La Liga e a RFEF, né, a Federação Espanhola, responsáveis pelo futebol espanhol, não abriram procedimentos disciplinares contra Luiz Henrique. Pois é, aí você pode perguntar para a Federação Espanhola por que não abriu, né? Se abriu lá a FA, por que a Federação Espanhola não abriu? Mas assim, aí é uma matéria, beleza. Quando a Federação responder, é uma matéria. Agora isso aí realmente não quer dizer nada. O Betis informou ao UOL que Luiz Henrique negou as acusações. Baseado na presunção de inocência, o clube apoiou o jogador. Claro, também ele vai falar que fez. O clube afirma também que consultou a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, e a Federação Espanhola, e ouviu que não havia inquérito aberto. No caso, o Betis, né, e o Botafogo, quando contratou o Luiz Henrique. Aqui, ó, o Botafogo cita um certificado da Federação Espanhola e diz que não há investigação ou pendência jurídica dessa natureza envolvendo o jogador Luiz Henrique. Enfim. Aí o Júnior Mendonça falou aqui exatamente o que é óbvio, né? Já prestou os devidos esclarecimentos sobre o assunto, o Luiz Henrique e aos órgãos responsáveis, inclusive o caso já foi investigado e arquivado pela Federação Espanhola. O tema vir à tona num momento tão decisivo para o Botafogo, na semana de convocação para a seleção brasileira, nos causou surpresa e estranheza, visto que o jogador não é objeto de investigação ou procedimento por violações dessa natureza. É óbvio. A assessoria de imprensa de Paquetá disse que o jogador não comentaria. Qual é a notícia aí? Não tem notícia nenhuma. Em março, em entrevista coletiva pela seleção, o meia disse que não falaria mais sobre o caso porque a investigação é sigilosa.
Nenhuma notícia nova, né? Os familiares do meio-campista negam participação no suposto esquema de uso da informação privilegiada e combinação de cartões amarelos para ganhar dinheiro com apostas em jogos de futebol. Óbvio, cadê? Não tem só encheção de linguiça aqui. Aqui vai falar das transferências, aqui os jogos dos cartões e aqui a investigação inglesa de olho. Claro, o Paquetá está sendo investigado, mas o Luiz Henrique não. E aí o Bruno Tolentino, o tal primo do Paquetá, falou que foi pura sorte ter apostado no Luiz Henrique e ter ganho dinheiro, que não foi nada combinado. Enfim, garantias ao Botafogo, liberados para a seleção. E é isso. Tá vendo? Aqui, ó. Sobre o Luiz Henrique, a confederação foi avisada pela Confederação Brasileira de Futebol, né, no caso, quando convocou dessa vez, de que não havia nada contra o jogador, por isso que ele foi convocado. Ou seja, uma brincadeira, né? Uma brincadeira, uma má intenção absurda. Isso aí, cara, isso aí não é jornalismo, não. Você pode chamar do que quiser, mas jornalismo isso não é. Tá bom, antenado? Tamo junto. Obrigado a você que assistiu até aqui. Se você apoia, se você deixa o seu like, se você é inscrito no canal, melhor ainda, se você considera a possibilidade de ser membro do canal Antenados da Jogada ou também canal David Sharp, que você preferir. Tamo junto. Muito obrigado mesmo. Vamos fazer a mídia independente mais imparcial do Brasil crescer e ganhar cada vez mais importância. Valeu, fui! Tchau, tchau. Torcemos sem parar.